E aí, sejam bem-vindos ao Podsex 50+, um podcast para todas as idades sobre assuntos do cotidiano de homens gays e bissexuais acima de 50 anos. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre as novas estratégias de prevenção ao HIV e AIDS. Do surgimento dos primeiros casos da doença até os dias atuais, muita coisa mudou. Com a evolução da medicina, hoje, a realidade é outra. O tratamento pode ser feito com um comprimido que deve ser tomado pela manhã e à noite, tendo possibilitado uma expectativa de vida às pessoas com HIV semelhante à da população em geral, desde que o diagnóstico seja feito quanto antes e o paciente mantenha o tratamento. E este é o tema central do episódio de hoje: profilaxia pré-exposição, PrEP, e profilaxia pós-exposição, PEP. E o nosso convidado é o Dr. François Figueroa, médico sanitarista, ex-coordenador do Programa Estadual de IST-AIDS e atual coordenador da Clínica do Homem. Uma excelente oportunidade para tirar dúvidas e apresentar o que há de mais atual e eficaz no tratamento da AIDS. Agora, veja bem a responsabilidade, viu, Acioli? Essa entrevista é bem importante. É com você. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo, né? Então, estamos com mais um Podsex 50+, um Podsex que é feito sobre medida para as pessoas, homens gays e bissexuais acima de 50 anos, mas também para você, tá? Independente de sua orientação sexual e idade. O nosso convidado hoje, que já foi apresentado há pouco, mas eu queria fazer também a minha apresentação, porque ele é um amigo de longa data, já nos conhecemos há um bom tempo, ele foi por muito tempo, vocês vão reconhecê-lo, porque ele foi por muito tempo coordenador estadual do programa de IST-AIDS hepatites virais de Pernambuco, e é uma pessoa que certamente vocês já viram em algum momento, ouviram falar, e é meu amigão que está aqui presente, François. Tudo bom, François? E aí, Acioli, tudo bem? É um prazer estar aqui também nessa conversa, principalmente que a conversa é com você. Ah, que legal. Vai ser um bate-papo assim, só falta aqui a bebida e a galinha gorda pra gente matar, né? Porque tem muita coisa. E para quem está nos assistindo, também lembrar que o tema hoje é um tema palpitante que está em várias rodas, principalmente de pessoas gays e bissexuais, ou que a gente chama também de HSH, que são homens que fazem sexo com homens, que é a famosa PrEP e PEP. Alguém já deve ter ouvido falar por aí, né? Ou se não estiver tomando, porque eu tenho ouvido muito falar, escutado muito falar sobre isso. Estou em PrEP, somente se você navegar na internet, sempre vai alguém dizer, né? Estou fazendo PrEP, né? Então, o que é que significa, afinal, essa danada dessa PrEP e essa PEP e outras coisas também que a gente vai conversar. Então, para começar o nosso bate-papo, François, eu queria que você explicasse, assim, a gente vamos entender que podemos ter pessoas que já sabem e que vão de novo reforçar seu conhecimento e outros que nem ouviram falar. Então, enfim, o que é PrEP e o que é PEP? É preciso a gente entender que a evolução da prevenção, né, e do lidar com a infecção pelo HIV evoluiu muito do início da epidemia para cá, né? Então, começou a gente advogando a questão da camisinha, vem o tratamento e agora a prevenção combinada, da qual faz parte tanto a PEP, que iniciou pela PEP, que é a profilaxia pós-exposição, da sigla em inglês, e PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, é uma evolução muito grande, porque você pode usar um medicamento, né, para evitar a infecção pelo vírus HIV. Uhum. Interessante, professor. Só complementando para a gente deixar essa questão que já está bem didática, né, e reforçando, a PrEP, né, como você mesmo acabou de dizer, ela é para aquelas pessoas, porque a palavra profilaxia nem todo mundo tem familiaridade, né? A gente, para muitos, é até a primeira vez que está ouvindo falar. Na profilaxia significa que, em linhas gerais, é uma medicação que as pessoas tomam antes de fazer o sexo, que é pré-exposição. Na PrEP, sim. E antes quanto tempo, assim, tá se arrumando, tá tirando a roupa e tomando comprimido, é assim? Não, a gente tem dois tipos de PrEP, que é essa prevenção ou profilaxia que se faz antes da exposição, a provável exposição à infecção. Sim. Então, isso é PrEP, antes, pré-antes, né? Então,
É um medicamento, você pode ter a PrEP diária, então você tem que tomar medicamento todos os dias, naquela mesma hora. Um comprimido todos os dias, na mesma hora. E com isso você evita, né, ele bloqueia os caminhos da infecção do vírus quando entra em contato com o seu organismo. Né? Isso tem uma eficácia alta, não é 100%, né? Mas é uma eficácia bastante alta, em torno de 95%, 96% de prevenção. É bom deixar isso claro, porque muita gente acha que foi a solução definitiva para, né, evitar se infectar com o vírus HIV. Ela é como você coloca, é alta essa resolutividade, mas ela não é 100%, né? Não é 100%. Então, essa é a PrEP diária. Então, todo dia, tomar o seu medicamento, porque você tem uma exposição, né, uma exposição para essa infecção pelo vírus. Então, isso vai evitar que, em tendo essa exposição, se infecte com o vírus. Isso, por exemplo, é bom para quem faz programa, tanto mulheres que são prostitutas ou garotos de programa, que tem uma quantidade de parceiros alta, frequente, né? Então, isso ajuda, exatamente. Correto? Esses são os grupos. Não é indicado para todo mundo, né? É indicado pelas guidelines do Ministério, para aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade aumentada. Você citou aí 2 grupos, né? Qualquer pessoa, gay, trans, garotos de programa, mulher que trabalhadora do sexo, que tenha essa vulnerabilidade aumentada, é um candidato a usar a PrEP. E outra condição também que é interessante lembrar, são pessoas que vivem uma relação soro-diferente. O que significa isso? Em que uma das pessoas, um dos parceiros, sendo uma relação com 2 homens, ou uma mulher e um homem, um casal hétero, e que um dos parceiros é sabidamente soropositivo. Não é exatamente, isso? É o outro grupo. Então ajuda bastante, porque o que acontece? Se mantendo a relação, mesmo se a camisinha por algum momento falhe, rasgue, enfim, é uma proteção a mais, é isso? Exatamente, mas essa é a PrEP diária, tem que tomar medicamento todo dia. Outro tipo de PrEP que existe é PrEP sob demanda. Então, você tem que programar, né? Se você tem a sua exposição programada, você começa a tomar esse medicamento, 2 comprimidos, de 24 até 2 horas antes da exposição. Você pode tomar 24 horas antes, mas não pode tomar menos de 2 horas antes da exposição. Então, toma... Deixa eu entender. É o seguinte, vamos supor que eu vou dizer um nome fictício, João vai para a balada. Hoje João vai barbarizar na balada, ele sabe que vai hoje à noite se divertir, então ele pode tomar um comprimido tipo 10 horas da manhã ao acordar, né? Ao acordar, e ele sabe que nessa balada ele vai encontrar com alguém com quem ele vai transar meia-noite. Então ele tomou o comprimido 10 horas da manhã e teve a relação sexual à meia-noite. O comprimido está valendo? Sim. E ele 24 horas. Isso significa que ele pode, inclusive, transar de meia-noite e até transar às 10 horas da manhã. Certo. Mas depois, né, a gente tem... 10 horas e 1 minuto para tudo. Não, mas depois a gente tem que tomar um comprimido só, 24 horas, e mais outro 24 horas depois. Ai, Jesus do céu. Quer dizer que esse sob demanda, ele tem essa característica. A pessoa não vai tomar todos os dias. Mas tem que ter uma programação. Mas tem que ter uma programação quase que um papelzinho anotado, né? Agendado. Exatamente. Certinho. Esperar se são 2 horas mesmo. A pessoa tomou o comprimido 8 horas da noite. E de repente teve um encontro amoroso, sexual, uma pegação às 9. Tem que para esperar tudo. uma hora. Pode não. Espera, dá um tempinho que o comprimido ele não fez efeito. Mas em todo caso a gente brinca, mas é uma evolução. É exatamente isso, o né? efeito mesmo. É preciso que a substância ativa do medicamento seja absorvida, vá para o sangue circulando e faça o efeito sobre a possibilidade daquele vírus que entrou em contato. Entendeu? É interessante, porque para algumas pessoas elas não têm essa regularidade de tomar todo dia. Eu acho que para algumas pessoas é fazer um ato contínuo, como escovar os dentes. Escovar os dentes e tomar o comprimido. É isso. Que não é sob demanda, é aquela PrEP diária. E a que é sob demanda significa que você não precisa tomar todo dia, mas se programar, sabendo que vai ter uma relação sexual, que pode ser uma relação de risco, né, de maior vulnerabilidade, então se programa desse jeito,
24 horas antes ou 2 horas antes de ter a relação. Tem pessoas que não têm uma atividade tão frequente. Então, se não tem essa atividade tão frequente pode se programar, agora é preciso atentar para a programação, porque Sim. horário de medicamento tem que cumprir aquele horário. Agora, você também falou logo no início que a eficácia, que a possibilidade de bloqueio é cerca de 95%. Então, tem esse 5% que pode escapar. Então, pensando assim, o ideal mesmo é usar a camisinha, né? Não, com a PrEP. Mesmo as pessoas que têm indicação de PrEP, nunca se deixa de orientar as outras formas de prevenção. A principal é a camisinha. Até porque a PrEP não previne as outras DSTs, não previne as outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como a gonorreia, como a hepatite B, hepatite C. Isso vale ressaltar sempre, porque tem gente que acha que está tudo ok, está tudo resolvido, comprimido do paraíso. E não é assim. O ideal mesmo é que, além de tomar a PrEP, seja sob demanda ou seja a PrEP diária, use o preservativo, né? Se levou tanto tempo aí com preservativo, a AIDS existe aqui no Brasil desde o primeiro caso, já tem um pouco mais de 40 anos. Então, claro que muita gente já está cansada de usar camisinha, né? Principalmente essa geração que que o nosso podcast apresenta, que é o pessoal acima de 50 anos, que desde os seus 15 está tendo que usar preservativo, não é isso? Mas, se quer ser 100% de prevenção, usa os dois. Porque tem sífilis, gente. E sífilis ela pode ser recorrente. E sífilis, ninguém lembra dessa possibilidade, mas sífilis também pode levar à morte. Claro, numa situação bem, bem grave, como a neurosífilis, não é isso, François? Exato. E aí vem a questão também que é prevenção e está na prevenção combinada, se testar regularmente. Então, as pessoas que usam PrEP, também quando está no programa de PrEP, se testa periodicamente. Sim. Então, faz teste rápido para HIV, para sífilis, hepatite B, hepatite C. Né? E é também examinado por aquele profissional de saúde que está oferecendo a PrEP. Ok, eu sei que para estar no caminho, para estar dentro do programa de uso de PrEP, há um acompanhamento de profissionais de saúde que prevê a testagem frequente. Mas eu soube, aí eu queria saber se está correta a minha informação, que a PrEP está começando a ser vendida em farmácia. É isso? Sim, se consegue o medicamento em farmácias, mas a orientação é que sempre seja feita orientado por um profissional de saúde. Mas a minha pergunta foi no seguinte sentido. A gente sabe que muita gente, nós brasileiros às vezes são relapsos, são menos rígidos do que algumas outras nacionalidades. O que para algumas coisas é muito bom, para as outras não. Então, pegando na farmácia, será que a pessoa vai ter o cuidado de lembrar que mesmo comprando na farmácia, ela tem que mensalmente fazer teste? Isso não abre uma porta, uma possibilidade, fica à mercê dela, diferente de estando num local que é acompanhada, que ela sabe que só vai pegar uma outra quantidade de medicamento se fizer o teste? Apresentando o resultado do teste. Esse é o protocolo, é o ideal. Né? Agora, então, vamos falar um pouco agora sobre PEP, né? Lembrando que a gente iniciou a conversa sobre a PrEP, né, que é antes de transar, e agora a PEP, que é também uma sigla em inglês, que é profilaxia pós-exposição, ou seja, depois que transou. Algumas pessoas até costumam chamar de pílula do dia seguinte, não é isso? Mas não é do dia seguinte, né? Assim, se teve uma exposição que não estava programada, aí tem a possibilidade de procurar um serviço de urgência, né? Vários do município do Recife oferecem a PEP, e aí faz o teste inicialmente também, né, porque você poderia estar infectado anteriormente e não sabia, porque é uma infecção que é silenciosa por um período longo. Então faz o teste negativo, inicia a tomada do medicamento por 28 dias, mas esse início tem que ser, o ideal seria 2 horas após a exposição, mas pode ser até 72 horas depois da exposição. É por isso que brinca em relação à pílula do dia seguinte, porque tem o mesmo horário, gente. Então, é o que acontece. Você foi para uma balada, né? Eu nem colocar a questão da balada porque
quase sempre é um espaço que nos deixa mais vulnerável. Como é que as pessoas bebem, se divertem, algumas inclusive usam drogas, enfim. E isso pode diminuir o nível de exigência, de preocupação em relação não é bem preocupação, mas um nível de segurança em relação a usar preservativo ou não. Então, nessa noite muito louca, a pessoa não usou camisinha, né? Encontrou um parceiro, eventual ou não, e não usou preservativo. No outro dia acordou com a tremenda ressaca da birita e do que fez. Então, ela corre e vai fazer a PEP. A PEP, vai buscar a medicação. Isso não pode levar mais de 72 horas, é acordar e procurar. Tá, gente? Então não vai dizer, semana que vem eu vou. Não, é 72 horas, é isso? Exato. E aí tomar regularmente a medicação por 28 dias e realizar os testes posteriores, né? Que é o que vai definir depois que terminar a medicação, repetir o teste. Isso. E ver que o teste continua negativo. Então aí a pessoa foi, tá? Chegando lá é feito um teste para saber, porque de repente ela já estava infectada e não sabia. Exato. Né? Normalmente o que a gente chama de janela leva em torno de um mês, mais ou menos. É isso, François? Dias, então a pessoa teve uma relação, se expôs há 30 dias atrás, se infectou, aí vai agora correr atrás de PEP, mas já tinha se infectado há 30 dias antes. Por isso que é feito o teste. Né? E aí, caso de não reagente, que a pessoa não está infectada naquele momento, inicia-se esse acompanhamento. Não é? Exato. Se toma por 28 dias. Bem, gente, então a conversa está muito legal. Eu espero que você esteja gostando, esclarecedora, tirando dúvidas, mas a gente vai dar uma pequena pausa e volta, tá? Fica aí. O PodSexy 50+, é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, realizado com recursos do projeto BRA 15/004 e com o apoio do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV7 Brasil. Bem, pessoal, estamos de volta nessa conversa aqui muito agradável, esclarecedora, do nosso PodSexy 50+, tá? Então, continuamos, nós começamos falando sobre PrEP, é bom deixar claro, porque às vezes até eu me confundo, gente. Tem a pré, que é lembrando que é pré, qualquer coisa que for fazer, e a PEP, que é depois que fez, até 72 horas, né? Então, nós estamos começando a falar sobre a PEP, a profilaxia pós-exposição, que é um medicamento que se toma até 72 horas, não é isso, François? A PEP, sim, isso. Até 72 horas depois. Quanto mais próximo à exposição, melhor. Então, ideal 2 horas, mas se não, no máximo até 72 horas, procurar um serviço que ofereça PEP e iniciar... Qual é o serviço? No caso, nós estamos localizados no Recife, apesar que temos uma audiência em todo o país, mas no Recife especificamente, onde é que se pega? Olha, o serviço estadual que eu conheço, o Hospital Corrêa Picanso, que tem um plantão 24 horas e oferece PEP. Ou seja, aconteceu um acidente, a camisinha rasgou, a pessoa está meio desesperada, sabia que o parceiro era uma pessoa soropositiva, né? Porque aí um risco acrescido no caso, ou ficou em dúvida, enfim, quer ir de madrugada, vá de madrugada logo após, que no Corrêa Picanso é atendida. Eu queria também chamar a atenção para a questão do chemsex, né? Que está sendo mais comum atualmente. Quem pratica isso, quem usa esse estímulo e vai para determinadas festas, eu acho que tem que pensar. Se for posterior à festa, né, às 72 horas, mas assim, se costuma ir, é melhor pensar na PrEP e usar uma PrEP diária. É bom deixar claro esse termo, François, que vem do inglês também, né, que é o sexo químico, o chemsex, é porque provavelmente não é essa galera 50, tem alguns que vão, mas a galera menos de 50 também está indo muito a umas baladas eletrônicas e tomando muita bala, é muito doce. Não é festinha infantil não, viu, gente? Bala e doce é o que se fala em relação a anfetamina, drogas, né, em comprimidos, êxtase. Ou seja, a pessoa bota para atorar nessas festas. E a gente tem visto muito isso. Muitas vezes com uma garrafinha de água, tem gente que está com sede mesmo natural, mas tem outras que porque usou algum desses estimulantes. E o que acontece? Transa sem camisinha, faz, enfim, pinta e borda, como costuma dizer o ditado. E aí o melhor é pensar antes, né? É ir prevenido.
Porque, de uma certa Trabalhado. forma, é algo que já é programado. Sabe que vai ter aquela festa Sabe que vai rolar. sábado à noite. Então, no sábado já começa a tomar, ou sob demanda, eu estava tomando antes a PrEP, né? Diária. Mas caso não fez nada disso, no outro dia acordou com uma tremenda ressaca moral, né? Que diz que é pior, procura a PEP. E o espaço que é 24 horas é o Correia Picância. Está o Correia Picância. E qual é o outro local aqui em Recife? Olha, algumas policlínicas da rede municipal do Recife oferecem. Gouveia de Barros, ali perto do Mercado da Boa Vista. As policlínicas que 24 horas. Ah, tá. Sim. Mas se não for 24 horas, o Gouveia, que é o CTA SAI... Pode procurar também essas que não são 24 horas. Sim. Agora, eu queria ressaltar algo que, assim, para nossa geração, que acompanhou todo esse processo da epidemia de AIDS, né? Como eu falei, já tem 40 anos aqui no Recife, e quase mais de 40 na realidade, e quase 43 anos no Brasil, é uma tremenda evolução a PrEP e a PEP, né? Que antes não tinha medicação nenhuma, inclusive para tratamento. Quando teve o primeiro foi o AZT, mas durante muito tempo a prevenção só se falava em camisinha, né? Sim, sim. Desde o tratamento, que outra coisa também, que está dentro da mandala da prevenção combinada, é a questão do testar e tratar. Então, assim, teve a infecção e se testa periodicamente. O testar periodicamente permite que a pessoa tenha o diagnóstico cedo, precoce, inicie o tratamento e não tenha nenhum desgaste. Né? O vírus, se está controlado pela medicação, vai ficar com aquela carga viral indetectável, o vírus não está afetando o seu sistema imunológico e não precisa adoecer de AIDS. Né? Porque no início você tem apenas a infecção pelo vírus, mas se você deixa lá solto, não se testa, não tem o diagnóstico, 5 anos, 6 anos depois, você começa a enfraquecer o sistema imunológico e a pessoa começa a desenvolver as doenças oportunistas. Né? Professor, eu queria ressaltar um termo que você colocou agora há pouco, que é indetectável. Eu conheço pessoas que quando o médico, o profissional coloca que ela está indetectável, imagina que está curada ou que não tem mais o vírus do corpo. E em linhas gerais, tem muita gente que diz, fulano está indetectável. Que não acha é. que não tem o HIV. Não é, gente. De jeito simplesmente não tem o vírus circulando no sangue, porque se multiplicando lá no sangue. Porque esse multiplicar do vírus no sangue é o que vai interferindo no sistema imunológico. Mas o vírus fica lá escondido em alguns tecidos, né, linfáticos e nervosos, e se você para de tomar a sua medicação de tratamento, ele volta a circular no sangue, é como se você tivesse se infectado de novo. E interessante também colocar que o termo indetectável advém porque a pessoa fez um teste chamado teste de contagem de carga viral, não é isso? E esse teste de carga viral tem um limite mínimo para começar a contar. Então, vamos supor, assim, eu nem sei se ainda está nessa quantidade, mas é como se a pessoa tivesse menos de 30 cópias por mililitro de sangue. Não tem 30 HIV rodando lá no sangue dela, tem 29. Então, o teste dá indetectável, porque ele só detecta a partir de 30. Entende, gente? Então tem HIV, tem aqueles 29 que estão lá. Que aí você toma a medicação, né, para poder a pessoa... E isso pode variar de laboratório, de kit de laboratório para kit de laboratório, entendeu? E também ninguém se desespere porque estava indetectável num laboratório e passou a ser detectável em outro tipo de teste de carga viral. Seu profissional de saúde, seu médico que está lá lhe acompanhando é que vai lhe explicar tudo isso. Mas o importante é tomar a medicação todos os dias, regularmente, e ter a sua carga viral indetectável. Isso, então, ainda não se tem a cura, gente, mas o tratamento avançou bastante, é possível ter uma boa qualidade de vida com HIV. E não transmite quando está indetectável. Se não tem o vírus no sangue, não tem vírus no esperma. E aí não faz a transmissão sexual. Isso é importante, porque também não significa por isso que vai sair aí fazendo sexo sem o uso do preservativo, porque ele não está circulando. Existem as outras infecções, pode existir até
um HIV que seja resistente ao medicamento. Então, E você tem um tá momento também, François, que nunca ninguém coloca, você já me falou uma vez, a gente conversando informalmente, que eu não sei o nome, parece que chama-se Blimp, BIP, como é que dá um o pulo? Blimp, que Não é Blimp, isso. você pode ter um aumentozinho da carga viral e isso não tem muito significado na coisa, Na desde transmissão. acompanhado. Mesmo para transmissão é rápido, acho-se que não tem essa eficácia na transmissão, porque não chega num nível tão alto. Legal. Então, entendeu? porque, para quem não entendeu o que eu estou falando desse Blimp, gente, é porque às vezes essa carga viral está bem baixa, mas uma situação a pessoa ficou debilitada com uma gripe, o sistema imunológico deu uma baixa. Então, o que é que acontece? O nome Blimp é porque o vírus pula de onde está, é uma brincadeira, uma forma fantasiosa de colocar o vírus pula e vai para a corrente sanguínea. E essa ida para a corrente sanguínea poderia, em tese, infectar, porque o vírus já está começando a circular de novo na corrente sanguínea. Mas se ela retoma o tratamento e cessa a infecção, essa gripe ou a situação, volta tudo ao normal. E esse período não é o suficiente para infectar ninguém. O que vale é o controle regular no seu serviço de saúde e a repetição do seu teste de carga viral, né, a cada 6 meses. Legal, eu queria conversar um pouco, assim, antes que venhamos a encerrar essa conversa tão agradável, acho que dá para fazer vários programas falando sobre isso, que é importante e é interessante. A gente está falando de sexo, está falando de vida, está falando de prazer, enfim. Eu queria que você achasse que você foi o coordenador do Programa Estadual de AIDS por muitos anos, é uma pessoa que está nessa luta há muito tempo, eu acho que desde que a epidemia começou, praticamente, que você trabalha com essa questão, não é isso, François? No iniciozinho, mas bem perto, logo bem perto. depois. Não tem 40 anos, mas tem uns 30, não tem? Olha aí. Né? Então, não vamos acusar quanto. Mas, enfim, a gente tem esse tempo de trabalho em relação à epidemia, porque foi o tempo da coordenação de AIDS. Hoje ele está coordenando a Clínica do Homem, que muitos gays e pessoas vão buscar tratamento, que no caso acompanhamento, fazer teste lá na clínica, né? Ele é coordenador da Clínica do Homem. Em linhas gerais, François, você que acompanha há tanto tempo essa situação, como é que você vê o quadro da epidemia de AIDS no Brasil e aqui em Recife? Olha, o ideal era que a gente tivesse diminuindo drasticamente a mortalidade, né? E os números novos de casos também. A gente tem tecnologia para isso, né? O que a gente tem de medicamento hoje, o que a gente tem de teste rápido, comparado com o início da epidemia, que você não tinha praticamente nada, né? Depois vem o AZT, que foi o primeiro, mas depois, em 96, vem os antirretrovirais inibidores de protease, que foi já uma revolução. Mas hoje a gente tem medicamentos bastante eficazes. Então, infelizmente, o preconceito, o estigma ainda é muito forte, entendeu? E as pessoas ficam com medo de se testar para saber que tem o vírus e, em se testando e sabendo, começar o seu tratamento, que aí não iria deixar essa pessoa adoecer. Mas eu entendo, mas em relação ao futuro, vamos agora dar esse pulo. Mas, você acha além disso, a gente tem hoje a PrEP e a PrEP, né? A gente tem medicamentos sendo testados já, que a tomada vai ser muito mais cômoda. Você vai tomar um comprimido, sei lá, a cada 2 meses, você vai tomar uma injeção a cada 6 meses. Está vindo muita novidade por aí, entendeu? Isso já é real, viu, gente? Isso já é tem real. medicação em que a pessoa vai tomar esse comprimido e só vai tomar 2 meses depois. O único problema, como, por exemplo, eu teria esse problema, é de lembrar 2 meses depois de tomar de novo. Mas o que dificulta tudo é acesso. Né? Acesso à própria medicação, quando ela estiver disponível, testada e comprovada, mas também acesso a uma coisa tão simples, que é o teste rápido. Né? Agora, também tem que as pessoas ver dentro delas a necessidade da prevenção. Né? Então, tem que
tomar a iniciativa de fazer a prevenção, tomar a iniciativa de se testar, como também e tomar a medicação depois que tem um diagnóstico. Tem pessoas que têm um diagnóstico e relutam, demoram muito a procurar o serviço de saúde. É que tem a negação e tem também o medo. Eu me lembro que em algumas situações em que eu já tive que dá resultados de teste de HIV. Até hoje o Instituto Boa Vista vem fazendo testagem de HIV, sífilis, hepatites virais, enfim. A pessoa, algumas já se preocupam, tipo, e eu vou ficar com aquela cara da AIDS? Se eu começar a tomar remédio, como é que eu vou ficar? Então é impressionante como, ao invés de estar preocupado imediatamente como é que vai ficar a sua vida, o receio maior é que fique debilitado a ponto de ficar público a sua sorologia, não é isso? E aí também pensa na sexualidade, que pode estar expondo a sua sexualidade. E tudo isso tem que ser trabalhado, vendo que isso é uma infecção como qualquer outra e que precisa se enfrentar isso, né? Todos esses preconceitos e todas essas discriminações. É incrível, porque para muita gente, quando se tem um resultado reagente para HIV, é como se saísse do armário forçadamente. É como se o vírus da AIDS fosse obrigatoriamente um vírus voltado ao seu estilo de vida gay, né, de relação gay. Lembrando que mulher tem HIV, mulher pega HIV, se ela pegou foi alguém que transou com ela. Então, necessariamente, não foi uma relação homossexual. Qualquer pessoa pode pegar o HIV. Né? Então, precisa se prevenir. Isso, porque mesmo que hoje tenhamos medicamentos tão bons e eficazes, mas é um saco ter que estar tomando remédio, não é? Então, assim, e fora o que isso ocorre no organismo, é uma bomba química também. Ainda está vendo como é que vai ser no futuro as pessoas que estão tomando há tanto tempo medicação, correto, François? Sim, tem muito menos efeito colateral, não se compara de maneira nenhuma ao início da epidemia, né? Mas qualquer medicamento que você tome tem efeito colateral, qualquer um. Olha, gente, a gente está indo realmente para o final. Eu queria muito agradecer a participação e a presença aqui do Dr. François Figueroa. É um papo que às vezes a gente pode achar chato, né? Tá falando de remédio, tá? Mas lembrando que ele está falando de remédio, mas está falando de sexo, está falando de balada, de amor, de relação, de gozo e de prazer. E aí tem essa questão que precisa a gente lembrar nesse momento antes, né? Vai ser muito bom, mas que seja bom no início, meio e fim. E que não tenha depois um final que não é muito agradável. Dá para se viver com HIV bem. A gente conhece várias pessoas que já estão há um tempo. Com certeza. Né? E que está tendo uma vida sexual plena e tudo legal. 25 anos, 20 anos, 30 anos de tratamento. Isso. Então, mas é o tempo todo se tratando. Então não é melhor ficar sem ter essa preocupação a mais, né? Eu acho que seria bem melhor, então é bom ficar atentos, tá? Gente, muito obrigado pela mais uma vez, o PodSex 50 Mais está presente aí com vocês. Nós vamos continuar com várias outras entrevistas legais que vocês vão tapar. E opinem, dê sua opinião lá no nosso podcast. Nós temos no Instagram, nas redes sociais em geral. E, enfim, a gente está acabando e mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um prazer. Tá legal. Até mais.